Olá, bem-vindos à Solução Saival e nesse vídeo vamos aprender a como criar uma declaração de competência em pesquisa com diferentes combinações de métricas. Vamos usar tanto a opção explorar quanto comparar. É para que vocês pesquisadores tenham essa possibilidade de demonstrar aí o desempenho acadêmico para várias oportunidades de trabalho. Então, vamos ingressar aqui na opção Explorar e na parte superior esquerda nós temos esse botão que é a lista de entidades e é aqui que nós vamos encontrar o segundo ícone. É aqui que ficam os pesquisadores e grupos de pesquisadores. Então, o seu perfil estará automaticamente nesse software analítico da produção científica, o Saival, desde que você tenha publicações em revistas indexadas na base de dados Scopus, que hoje é a maior do mundo em termos de cobertura. Então, eu estou utilizando aqui como exemplo um perfil de um autor, o Adachi. Você pode fazer a busca aqui na lupa, no segundo ícone, e vai encontrar o seu perfil desde que você tenha já publicações em revistas indexadas. O mais interessante das possibilidades aqui que a gente tem de análise é uma funcionalidade chamada Authorship Metrics, que fica aqui na lista do lado esquerdo de todas as possibilidades de análises que você tem dentro do Saival, dentro do perfil de um autor. Lembrando que na parte superior esquerda nós temos a possibilidade de personalizar o intervalo de tempo, desde 1996 até a atualidade. Então, isso é a critério de vocês, de acordo com a sua demanda de análise. Eu poderia usar, por exemplo, aqui 2010 a 2024 e vamos trabalhar com o período que me é interessante. Sempre lembrando de, após selecionar o seu perfil, selecione o período de tempo com o qual você quer trabalhar. E depois eu selecionei aqui ao lado esquerdo, na seção de Bibliometrics, Authorship Metrics. Aqui essa análise nos mostra que esse autor Adachi tem 146 documentos publicados no período que estamos analisando, e ele figura, por exemplo, como o primeiro autor em 4 documentos. Isso cada autor tem um tempo de carreira diferente, cada campo de conhecimento tem as suas especificidades, trabalha de uma maneira diferente, mas é só para que vocês conheçam essa possibilidade de demonstrar competência em pesquisa dessa forma, tá certo? Com as contribuições de um autor para o seu conjunto de documentos. Aqui vocês podem analisar, então, os tipos de autoria dentro de um perfil de um único autor. Outra visualização interessante, aqui em Publication Metrics, temos uma página com todas as métricas mais interessantes acerca de percentil de citações. Aqui a gente tem Scholarly Output, que é a quantidade de documentos publicados. Todas as métricas que estão disponíveis dentro de um perfil de um autor, vocês encontrarão o íconezinho ao lado da métrica que abre uma janela dentro do Saival, mostrando o que significa essa métrica, como ela foi calculada, quando ela pode ser útil, quando ela deve ser usada com cautela, com quais outras métricas ela pode ser combinada. Então, é sempre interessante conhecer, para quem não tem tanta familiaridade com métricas, esta é a possibilidade de usar esse íconezinho sempre ao lado das métricas. Então, aqui você tem uma coletânea aqui de métricas. Do lado esquerdo da tela, temos muitas opções interessantes, por exemplo, quartis de revistas. Você consegue demonstrar a competência em pesquisa mostrando quais são os quartis de revistas nos quais os seus trabalhos estão sendo publicados. Aqui no caso do Adachi, grande maioria dos seus trabalhos está no primeiro quartil de revistas. Seria as top 25% do mundo, das mais citadas, de acordo com a métrica SiteScore. Eu poderia modificar a métrica, são 3 métricas aqui relativas a impacto de revistas. Então, aqui tudo é super interessante de ser demonstrado para um autor em termos de competência em pesquisa. Outra visualização interessante está aqui em tópicos. Você pode mostrar a interdisciplinaridade do seu trabalho como competência de pesquisa. Por exemplo, esse autor Adachi,
está pesquisando em 22 tópicos diferentes e 17 clusters de tópicos diferentes. Um tópico é uma parte mais micro, um cluster é uma parte mais macro. E aqui a gente tem a lista dos tópicos de pesquisa desse autor com a proeminência, ou seja, o ímpeto desses temas no mundo. Quanto mais próximos de 100 mil, mais ímpeto tem esse tema no mundo. Aqui, se você fizer um clique nessa barrinha, você consegue identificar como essa proeminência foi calculada. Aqui a gente tem o cálculo dessas métricas. Então, você consegue uma lista de temas e também aqui estamos na visualização por tabela. Na visualização por essa roda, temos visualmente a interdisciplinaridade dos seus trabalhos, os campos de pesquisa, as linhas de pesquisa nas quais você está atuando ativamente. Então, quanto mais próximos esses temas, cada uma dessas bolhas representa uma linha de pesquisa, um tema. Quanto mais próximos do centro da roda, mais interdisciplinar é esse tema. Quanto mais próximos da borda, menos interdisciplinar é esse tema. E as cores aqui na legenda representam as disciplinas. Então, também é super interessante. Você pode mostrar todos os tópicos ou o top 10% em termos de ímpeto mundial de acordo com aquela combinação de métricas que eu acabo de mostrar. Isso é super interessante e você pode gerar um relatório sobre isso clicando em Edit Reporting. Outra visualização interessante está aqui em colaboração. Em Collaboration Metrics, você pode selecionar a opção Colaboração Geográfica. E o Saival nos traz um gráfico aqui com quatro modos de colaboração, na verdade. Colaboração internacional, nacional, institucional e os seus trabalhos sem coautoria, que você é o único autor. No caso do Adachi, temos aqui, interessante que 68 trabalhos dele nesse período são dentro do país onde ele trabalha, colaboração nacional, e aqui está relacionado também ao impacto de citações, Field Weighted Citation Impact. De novo, qualquer dúvida acerca de como é feito o cálculo dessas métricas, aqui nós temos quantidade de documentos, citações, citação por publicação e impacto da citação ponderada por campo, existe esse guia, esse íconezinho sempre e em qualquer análise no Saival para que você possa clicar e conhecer tudo sobre essas métricas que estão relacionadas aqui nessa tabela. Então, eu tenho também um link para que você conheça em profundidade o objetivo e o cálculo dessas métricas. Isso é super válido, super útil. Vamos agora, então, vocês viram um pouco aqui do que é possível explorar na parte de bibliométrica, aqui na parte de tópicos desse autor, as linhas de pesquisa, e um pouco acerca dos modos de colaboração. Se podemos ir agora para o módulo de comparações, se eu clico em Compare e em seguida All Metrics, da parte superior da tela, podemos agora utilizar esse benchmarking. Nós estávamos fazendo um benchmarking de três grupos de programas de pós-graduação. Eu vou remover esses grupos e, clicando no segundo ícone aqui do lado esquerdo, selecionando somente o perfil do Adachi, eu posso acrescentar esse autor agora na análise. Vamos adicionar esse autor agora aqui. E vejam que ele já está sendo agora analisado, Adachi. E podemos agora utilizar uma combinação de três métricas no eixo Y, no eixo X e visualizar também uma terceira métrica. Sempre nas setinhas em azul, ao lado do eixo, nós temos infinitas possibilidades de combinações de métricas. Vejam, por exemplo, na aba Citações, a quantidade de métricas que podemos explorar para um perfil de um autor. Por exemplo, índice H, poderia incluir ou excluir autocitações e vou selecionar a métrica. Eu poderia combinar essa métrica com outras métricas. Por exemplo, aqui na seção de visualizações, quantidade de visualizações dos meus trabalhos
seleciono a métrica Views Count e poderia visualizar uma terceira métrica. Vou utilizar aqui na aba Publicações. A Subject Area Count, eu poderia fazer uma contagem de campos de conhecimento com os quais eu estou trabalhando, quantidade de documentos publicados. Eu vou em colaboração geográfica e quero demonstrar a colaboração internacional somente, por exemplo, utilizando somente artigos. Eu poderia limitar por um tipo de documento. Seleciono a métrica. E agora nós temos aqui uma visualização das três métricas do Adachi, com as informações aqui, fazendo um clique nesse globinho. Eu poderia, se eu quiser demonstrar essa competência por uma apresentação em imagem animada, eu clico em View Timeline Motion Chart, clico em Show Trail e faço clique em Play. E eu consigo demonstrar o desempenho desse autor ao longo dos anos. De novo, podemos, na parte superior da tela, personalizar o intervalo de análise que eu quero para essas métricas, para essa combinação de três métricas específica. Então, por exemplo, 2010 a 2024. Então, tudo é moldável, personalizável no Saival. Eu posso exportar essa análise como uma imagem animada, XLS, CSV. Posso também adicionar a um relatório. Temos outros vídeos mostrando como é criado um relatório. E vocês podem utilizar a gravação desses outros vídeos também. A mesma informação que temos por gráfico, temos por tabela. E aqui estão as três métricas relativas a esse autor: índice H, visualizações dos trabalhos desse autor nas grandes bases de dados internacionais e também a colaboração internacional. Nesse caso, utilizamos somente artigos. Então, aqui são números que vocês podem utilizar depois para essa declaração de competência. As combinações de métricas são muitas, as opções são diversas, porque aqui eu dei um exemplo de três métricas, existem mais de 30 conjuntos de métricas aqui para que vocês possam explorar e combinar de acordo com a necessidade específica do seu campo de conhecimento, do seu tempo de carreira, do que faz mais sentido para você como pesquisador, e do que você objetiva com a sua declaração de competência. Então, fiquem à vontade para explorar todas as oportunidades aqui de análise no Saival e fazer contato com os consultores Elsevier para sanar qualquer dúvida que eventualmente possa aparecer. Estamos sempre à disposição para atendê-los. Espero que tenha sido útil esse vídeo e até o próximo conteúdo.